E seja bem-vindo a mais um programa jovem. Estou aqui com a Bia. E aí, Bia, como é que você tá? Boa noite, gente. Eu estou muito bem, Wallace. Estamos aqui com naturalidade. Não é? Estamos naturais aqui hoje. Só que não estamos sozinhos, como sempre. É. Glória a Deus, obrigado Espírito Santo, você está sendo presente aí. Tamo junto. Tá aqui, ó. Mas também eu tô com a galera que é... Não sei se eles são animados, né? Diferenciado, assim, né? Diferenciado. Em todos os aspectos, né? Mas aqui somos salvos pela graça, não pela Isso, beleza. com certeza. Tô com a galera jovem. Aê! Mais uma vez, de novo, gostei. A segunda foi mais fraca, né? A segunda foi mais fácil. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante, que é jovens para adorar. E é um tema que a gente trouxe um convidado. Isso, que ele tenta adorar o Senhor, né? Com a simplicidade, humildade dele, Sim, ele tenta. Ele vai falar sobre isso, né? Isso, Ele isso. fala assim, eu trouxe um especialista. Isso. Eu trouxe um ponto. Aham. Vou chamar ele aqui, vem cá. Pastor Vinícius, vem cá. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Isso aí. Então, a gente já te apresentou, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Seu nome, o que você faz no ministério, onde é o seu ministério, qual será o seu ministério, né? Em qual igreja você é ativo como pastor. Queria que você falasse um pouquinho Sim, pro pessoal que não conhece. sim. Meu nome é Vinícius, sou pastor da igreja El Shaddai. E dentro da igreja eu atuo no Ministério de Louvor. E além do Ministério de Louvor, eu também faço parte de alguns outros ministérios, né? O Ministério de Mídia, de Jovens e tudo mais. E é isso, né? Eu acho que eu faço um pouco de tudo na igreja. Ah, mas tipo, você começou faz tempo ou faz pouco tempo? Cara, Uns 10 anos, por aí? eu sou no Ministério de Louvor, Não, acho que começou a trabalhar na igreja, vamos colocar assim. eu acho que mais ou menos isso, ou um pouquinho a mais. É que como eu nasci no berço evangélico, então eu desde pequeno, desde que eu me entendo por gente, eu faço parte da igreja. Quando eu morei em Minas Gerais, né, no interior de Minas, só que quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a atuar bem mais na igreja, né, nos ministérios da igreja, né. Então já tem um bocadinho de ano aí. Eu tenho. Acho que não são todos que sabem, né? Mas o Vinícius, o pastor Vinícius, ele é uma das mentes pensantes que está ali atrás do criativo, que está ali nas nossas produções, nas nossas gravações, em grande parte ali da parte da mídia, de trás de transmissões. Aí ele está nessa parte de criatividade, de parte de diretor, formando essas atividades. Sim, grandes tanto que atividades. agora a gente está trabalhando para trazer mais gente, né, dentro da nossa igreja, para que outras pessoas tenham essa experiência também, desde câmera, até mesmo edição, tudo mais, todas essas coisas. Eu acho que faz parte da cultura da nossa igreja, né? Ser uma igreja Sim. formadora, assim, né? Com Não certeza. só no ministério, mas no geral, assim, né? Sim, isso é muito importante, porque mostra que a gente não está somente querendo o seu talento, mas a gente quer trazer o seu talento em prol do reino de Deus, que isso é importante também. Aí, tipo, quando você chega uma pessoa na igreja, né? Eu imagino que ela deva passar ali pela parte, né? Que é de adaptação e tal. Aí funciona com aquela parte de filtragem. Então, tipo, a pessoa tal, a gente vê que ela tem uma proficiência ali na câmera, ela quer participar da câmera. Aí vocês conduzem ali ela para um treinamento Sim. ali dentro voltado para o criativo. Sim, exatamente. Não é somente voltado para o Creative, mas em todas as áreas todos os departamentos da nossa igreja, nós trabalhamos isso com as pessoas. A gente recebe alguém e essa pessoa ela tem um talento de cantar. A gente começa a trabalhar com ela no sentido de cuidar dela, da pessoa, de trazer a cura do Senhor para a vida da pessoa. E essa pessoa, ela, ao invés de já entrar diretamente no louvor, nós trabalhamos com ela em outros ministérios, para que ela tenha um contato no ministério infantil,
na parte de limpeza da igreja, numa parte de projeção, agora da transmissão, trabalhando nas câmeras, até a gente entender que é o momento da pessoa participar. Porque a gente entende que hoje as pessoas, quando elas chegam na nossa igreja, quando chegam em qualquer outra igreja, elas têm traumas, têm talvez algumas convicções que nós como igreja não acreditamos. Então a gente começa a trabalhar com as pessoas para que elas sejam tratadas e curadas, para que elas possam estar aptas, vamos dizer assim, a estar no ministério. Porque não é somente, não é só porque o ministério de louvor é algo que, nossa, só os santos, só os anjos aqui. Não, em todos os ministérios, quando nós tratamos a igreja, a gente precisa entender que todos os ministérios é santo. Precisamos levar em todo aspecto a santidade, né? A gente não pode estar numa zeladoria de qualquer jeito, não podemos estar numa mesa de som de qualquer jeito, e não podemos estar no ministério de louvor, um exemplo, de qualquer jeito. Então precisamos tratar as pessoas, cuidar, né, consolidar as pessoas, para que ela possa estar apta a ser um instrumento útil nas mãos de Deus. Porque eu não sei vocês, mas eu não quero ser usado só pela misericórdia. Sim, claro. Pela minha misericórdia eu vou usar o nosso amado. Não, eu quero ser um instrumento útil nas mãos de Deus, né? Para que Deus possa me usar conforme aquilo que Ele tem para nós, né? Tem para o nosso ministério, né? Aproveitando que você já citou sobre santidade, né? Você acha que dá para ser um jovem cristão e um líder de louvor sem ceder às coisas do mundo? Olha, é uma pergunta bem difícil, apesar que não é tão difícil. A gente, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos tantas renúncias que muitos ali passaram, muitos fizeram, os próprios discípulos de Jesus. Então, trazendo para nós hoje, eu não vejo que é difícil, é fácil, porque nós precisamos tomar uma decisão. A gente é ensinado, nós somos ensinados a sempre tomar uma decisão em prol do reino de Deus. E quando a gente traz essa questão da santidade para nós, nem só, eu não digo nem só liderar algum ministério, mas trazer para a nossa vida mesmo. Nós entendemos que precisamos tomar uma decisão. Nós decidimos tantas coisas em prol do nosso trabalho, do curso, da faculdade, tantas outras coisas. Eu decido se eu vou levantar ou não, eu decido se eu vou comprar um pão ou não. Nós decidimos muitas coisas na nossa vida. E eu vejo que a santidade é uma decisão também, é uma escolha. Nós precisamos escolher, nós precisamos decidir andar em santidade, porque a gente sabe que as coisas que o mundo nos oferece é muito atrativo, é muito bom. Eu não estou falando, as coisas que o diabo traz é coisa ruim, não, é muito bom. A nossa carne começa a gritar de tal forma que, se a gente não tomar cuidado, até mesmo a nossa santidade vai ficar abalado. Se a gente não buscar nem o Espírito Santo para nos fortalecer, a gente vai ceder às vontades, porque é algo bom. A gente, ao invés de estarmos aqui, poderíamos estar em qualquer outro lugar, estar talvez numa balada, numa festa, estando com vários outros amigos. A gente poderia estar, mas nós decidimos estar aqui. Então a santidade, ela é uma escolha nossa. Como é aquela música? Eu poderia estar Exatamente. em qualquer outro lugar. Exatamente. Então é uma escolha, a gente que escolhe. Para andarmos na santidade, em santidade com Cristo, é uma escolha. Não dá para a gente ser um cristão que não escolhe a Deus, que prefere as coisas do mundo, talvez um convite de alguém,
e aí a gente cancela a nossa ida para um culto. Eu recebi um convite, um aniversário, aí eu deixo de estar numa célula, numa rede, para estar em outros lugares, sabe? Eu acho que chega uma hora da nossa vida, não só da nossa vida, mas da nossa caminhada com Cristo, que se a gente não começa a escolher, não começa a decidir a Cristo, vamos viver sempre a mesma coisa, nas mesmas desculpas, nas mesmas situações da nossa vida. Então acho que é uma escolha isso, a santidade. Mas você diz em colocar Cristo como prioridade, como urgência, nesse sentido? Com certeza. É tão interessante que quando nós olhamos até mesmo para esses lugares, saúde pública, o posto de saúde, esses postinhos, esses lugares assim, quando nós olhamos, a gente lá tem uma placa, sim, que tem algumas cores, né? Que tem aquelas cores que é pouca urgência, não tão urgente assim, tem urgência, tem muita urgência e tem último grau. O último grau. Sim. E às vezes a gente traz Deus, as nossas escolhas com Deus, com aquela pouquinha urgência, sabe? O primeiro estágio da urgência. Algo que tipo, Deus, então, Deus entende, Deus fala pra gente honrar a nossa família, né? Então, Deus ele vai entender se eu não for hoje. Sendo que se a gente não tomar cuidado, até mesmo essa nossa urgência se torna algo tão banal, tão pouca comparada ao que Deus tem para nós, né? Então a gente precisa sempre trazer essa questão, não só nas ministrações, até mesmo nessa nossa conversa, mas nós como cristãos precisamos ter Deus como a nossa urgência master, mais do que eu querer talvez ir num aniversário de alguém, ir numa festa de alguém, ou fazer uma viagem. Eu preciso trazer Deus como a minha urgência. Não estou falando também que a gente não deva no ponto participar. De radicalidade. Não, assim. não é isso. A gente precisa também, porque realmente na Bíblia fala para a gente honrar a nossa família. Sim, claro. Mas às vezes a sensação que eu tenho que para algumas pessoas, não generalizando, que não traz essa urgência. E quantas vezes nós mesmos não trazemos essa urgência com Deus? É muito fácil, por isso que eu falo que andar em santidade de uma certa forma é difícil, mas é fácil, porque precisamos decidir em quem nós vamos seguir. E quando nós entendemos isso, a nossa santidade se torna algo mais fácil. Não se torna aquela coisa tipo, será que eu aceito ou não, sabe? Fica aquela coisa tipo meio que meia boca. Mas quando nós entendemos isso, a gente consegue fazer, a gente consegue trazer, até mesmo aí é aquilo que a gente estava falando, não é que a gente vai deixar de ir. Sim, claro. Mas a gente começa a se tornar a diferença onde nós estamos. Porque mesmo que eu recebo um convite para estar em algum lugar, mas o que o Espírito Santo tem para mim? Eu estou deixando, vamos colocar assim, eu estou deixando de estar numa célula, numa rede de jovens, ou de estar num culto. Mas o que eu posso fazer para trazer essa diferença aonde eu estou? Eu fui convidado para estar num casamento. O que eu posso fazer para fazer a diferença, para estabelecer o reino de Deus ali? Eu estou no aniversário da família. O que eu posso fazer para se tornar a diferença, se tornar um canal, um instrumento útil nas mãos de Deus ali? Então é essa a diferença. Não é estar na mesa dos escarnecedores, mas fazer a diferença ali. Porque quando nós entendemos isso, aí vem a santidade. Aí se torna fácil. Não se torna aquele peso estando nos outros lugares, né? Então acho que seria isso, né? Eu acho que é um assunto que dá pra gente ir destrinchando muito, né? Ficar horas aqui falando sobre isso, né? Mas o papo tá muito legal, mas a gente vai agora pro nosso momento de louvor. Daqui
quem não sabe, o pastor também é líder de louvor, né? Vamos pudesse falar um pouquinho dessa parte. Mas fica aí que vamos fazer o louvor agora. E daqui a pouco a gente volta com esse papo, tá bom? Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo, segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou
E já voltamos para nossa conversa. Vamos seguir aqui conversando com o grande profeta, o pastor avivalista. Que isso. Vinícius, eu sei que você já citou mais ou menos a sua trajetória, mas você nasceu em um lar cristão e como foi esse processo, esse encontro que você teve com Jesus? Eu nasci no berço evangélico, né? Os meus pais, eles são cristãos, e aí eu já nasci, já fui inserido nesse meio. Apesar que eu não tenho um testemunho de, eu saí das drogas, eu era ladrão e hoje Jesus me salvou. Eu não tenho isso, né? Mas eu creio que também, de uma certa forma, o Espírito Santo me encontrou ali também. Porque quando eu morava em Minas, na minha adolescência, eu tinha alguns amigos também. E hoje esses amigos que eu tinha, que eu considerava amigos, hoje eles não estão com Cristo, e eles estão todos desviados aí, tudo na vida louca. Aí uns já são até ladrão, outros aqueles famosos Zé Droguinha, né? Então eu acredito que talvez se Deus não me tirasse dali onde eu estava, talvez, né? Talvez, a gente não sabe, nunca sabe, mas talvez eu seguiria esse caminho. E aí, só que quando eu vim para São Paulo, foi um momento que eu realmente comecei a servir o Deus que a minha mãe serve. Porque quando a gente nasce no berço evangélico, a gente costuma dizer, né, que a gente sempre foi crente, cristão, mas de uma certa forma a gente servia o Deus da minha mãe. Eu cresci servindo, orando para o Deus da minha mãe, né? Hoje eu vejo que eu sirvo Deus junto com a minha mãe, né? Então tem essa diferença. A gente pode até olhar para os novinhos hoje, né? As crianças, hoje eles estão servindo o Deus que os pais estão servindo. Mas vai chegar um momento que Deus vai trazer esse encontro. E isso é importante. E eu vejo que quando eu voltei para São Paulo, eu tive esse encontro com Deus. Eu tive esse encontro de servir o Deus junto com a minha mãe, né? E foi onde Deus me encontrou e estamos até hoje aí, né? Graças a Deus. Cara, você falou que você é desde da barriga ali da sua mãe, que você está ali em contato com o mundo cristão, mas eu queria saber se em determinado momento ali da sua caminhada com Cristo, se você teve algum momento de afastamento, seja total, seja dentro ali mesmo, servindo como você falou. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência, que como você é um pastor, né, às vezes as pessoas pensam, pastor nunca... Santo, né? Nunca aconteceu. É ousave pastor, né? Mas sim, tive momento de fraqueza. Eu acredito, né, que todos um dia talvez possa passar por isso. Um momento de fraqueza, um momento de o que eu estou fazendo, qualquer um pode fazer, então aquele sentimento de eu não sirvo para nada, sabe? Eu passei por um momento assim, de um esfriamento, porque chega um momento da nossa caminhada com Cristo que a gente começa a fazer as coisas no automático. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por eu sempre estar participando do Ministério de Louvor, sempre atuando nos ministérios, né? Não só no louvor, mas em outros ministérios, chegou um momento que eu comecei a fazer tudo no automático. Aquela coisa de fazer tudo redondinho, tudo certinho, chegava cedo na igreja, arrumava as coisas, arrumava as câmeras, arrumava o altar, a parte do louvor, tudo mais. Então eu buscava mais conhecimento em trazer louvores novos, em talvez buscar louvores até diferentes para trazer aqui, talvez algumas técnicas diferentes, usando algumas hoje as tecnologias, né, ao nosso favor.
Só que chegou um momento que eu entendi que eu estava fazendo tudo no automático. E quando a gente começa a fazer as coisas no automático, sem ter Deus junto com a gente começa a meio que se afastar do real significado, do propósito de estar com Deus, de fazer as coisas com Deus. E chegou um momento que até mesmo as minhas orações com Deus, eu fazia tudo no automático. Aí entrava aquelas outras questões que quando a gente não toma cuidado, a gente começa a trazer alguns valores que não era para a gente estar com a gente começa a trazer valores, pensamentos, tem uma outra palavra que eu esqueci. Condutas? Não, né? Talvez condutas, mas coisas que a gente acha que é valor para nós, sendo que Deus já não está nisso. Eu acho que a Bíblia é assim, dessa forma. Eu acho que esse texto está dizendo isso. Aquele nosso achismo, né? Eu acho. E quando isso entra em nós, a gente começa... Deus começa a se retirar. E aí chegou um momento que Deus ele não estava mais comigo. Não estava nas coisas que eu estava fazendo. E o pior de tudo isso é que eu não percebi ele saindo. Eu não percebi quando ele foi embora. Eu não percebi quando eu tirei Jesus do banco das decisões e eu comecei a sentar no banco da decisão. E quando a gente para perceber, Jesus ele já foi embora, já pegou as coisinhas dele, foi embora e eu nem vi. Então chega um momento da nossa caminhada que, se a gente não tomar cuidado, o Espírito Santo ele vai embora e a gente nem percebe. Então chegou um momento que, durante a minha caminhada, eu percebi isso, porque eu sempre fui de fazer as coisas, eu sempre fui de estar, chegava cedo na igreja, eu era os que abria a igreja, né? Abria o salão todo, as portas. Então, e chegou um momento que Deus não estava comigo. O Espírito Santo não estava abrindo a porta junto comigo. O Espírito Santo não estava comigo varrendo ali a igreja. Não estava comigo na hora dos ensaios, sabe? Não estava comigo quando eu ia fazer alguma reunião. Porque eu comecei a fazer as coisas no automático. Então, isso foi o momento que me veio essa fraqueza. Só que quando a gente está fraco em Deus, a gente começa o diabo, no caso, ele começa a trazer muitas coisas para nós, traz muitos pensamentos para nós, a ponto da gente achar que a gente não é digno de nada, não é digno de receber nada. Tanto que o Espírito Santo ele sempre falou comigo através da música, através dos louvores. E quando eu estava passando por esse processo, eu tinha ido em algum lugar que eu não lembro, e na volta eu fiquei ouvindo música. Eu estava no ônibus e aí eu estava ouvindo uma música, e aí a música era exatamente o que eu estava passando. E aí chegou um momento da música que eu falei assim: mas Deus, eu não sirvo de exemplo para ninguém, eu não sirvo para nada, eu só estou fazendo as coisas por fazer mesmo, eu acho que se eu sair não vai fazer falta na igreja, tudo mais. E aí eu comecei a vir com esses pensamentos durante a música. Só que aí chegou um momento da música que o cara que estava cantando, ele falava assim: se eu desistir, quem é que vai trazer uma inspiração para outras pessoas? E logo quando veio essa parte da música, me veio à memória, eu acredito não, né? Eu creio que foi o Espírito Santo que me trouxe à memória uma vez, quando uma menina lá da nossa igreja falou assim: olha, Vi, eu tô querendo fazer, acho que era faculdade de filmagem, e foi por causa de você, do que você fez, do que você trouxe para nós,
que eu comecei a gostar dessa área e hoje eu estou querendo me profissionalizar. Então eu falei assim, cara, era literalmente um soco na cara, sabe? Tipo, ó, você está achando que você não serve para nada, mas olha aí o que você está fazendo com as pessoas. Então o Espírito Santo, ele traz isso. E aí foi quando eu falei assim, não posso, não que por esse motivo, mas eu creio que o Espírito Santo me trouxe a lembrança, me trouxe a memória, aquilo que me deu esperança, aquilo que me dá esperança, porque a Bíblia fala, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu creio que aquilo foi o momento de, cara, eu preciso chave, voltar. né? Virou uma chave, assim. Exatamente. E é tão interessante porque em todos os momentos, Deus, ele sempre vai falar com a gente. Em todos os momentos, Deus sempre vai falar com a gente. E é uma coisa que eu costumo dizer, é que Deus, ele prefere falar o máximo possível, usar a vida de pessoas, de música, de filme, de pregação, até mesmo de vídeo na internet, no Instagram, aí da vida. Deus, ele sempre vai falar o máximo possível, ao ponto de Deus se tornar chato em trazer a gente de volta. Porque eu costumo dizer que ele prefere falar o máximo possível do que perder a gente. Então Deus, ele sempre falou comigo, sempre trouxe, porque chegou um momento que pela minha, talvez não, mas pela minha desobediência, talvez eu não querer dar ouvido àquilo que Deus estava me chamando, tipo, Vinícius, volta, ei filho, volta para cá, é esse caminho que eu tenho, não, sai daí, não faz isso, não usa isso, não fica dessa forma, vem para cá. Deus, ele sempre falou, e Deus sempre vai falar, mas quando a gente começa a trazer até mesmo uma rebeldia, Deus, ele vai deixar você, porque quando a gente olha para a Bíblia, na história de Jonas, Deus, ele falou para Jonas ir para onde? Para Nínive. Só que Jonas, ele foi para onde? Ele estava indo sentido Tarsis. Só que durante aquela caminhada, quando Jonas estava no barco, que aí começou toda aquela questão da tempestade, por conta da desobediência de Jonas. Aí os marinheiros lá começaram a jogar várias outras coisas no mar, achando que era aquilo. Eu vou jogar esse celular no mar porque pode ser isso. Eu vou jogar esse copo porque pode ser isso. Eles começaram a jogar. E aí eu pergunto, durante esse processo, Deus falou alguma coisa com Jonas? Não falou. Deus, ele permaneceu calado. Mas Deus já tinha falado antes. Deus já tinha falado com Jonas, para você ir para Nínive. Só que ele não foi. Então, só que aí Jonas entendeu que ele era o problema ali. Foi quando eles jogaram Jonas do barco. E aí Jonas vai e volta para a vontade que era a vontade de Deus. Então, sempre, em todos os momentos até mesmo da nossa fraqueza, Deus, ele vai falar. Ele vai usar o máximo possível, vai falar o máximo possível. Mas quando Deus se cala, quando a gente acha que Deus não vai falar mais, é o momento que a gente precisa tomar uma decisão. Porque foi literalmente isso. Chegou um momento que Deus usa falando através de músicas, canções, através de ministração, mas chegou um momento que Deus não falou mais nada. Eu não tive sonhos, pessoas não veio, Deus está me falando isso, através de ministrações, palavras, nada. Deus não falou mais nada. Porém, eu precisava tomar uma decisão. Às vezes, alguém pode estar passando por isso e talvez fale assim, mas Deus não está falando comigo. Eu vejo que é a hora, é esse momento, que é o momento de você voltar, de nós voltarmos para o Senhor. Porque foi exatamente assim. Eu sempre nasci no berço evangélico, eu sempre fui cristão. Eu nunca me desviei. Eu já passei por esse processo de esfriamento, de não sentir mais a presença de Deus.
Só que aí é o momento que eu precisei voltar para o Senhor. Deixar todo o meu eu acho, todo o meu achismo, para falar assim, não, Deus, me renova nessa noite, me renova de novo. Porque a gente não canta aquela música, rever os meus conceitos, os meus valores, eu quero reconstruir, é exatamente isso. Eu precisei rever os meus conceitos, eu precisei rever os meus valores, aquilo que eu acho que é de Deus, para que eu volte de novo ao primeiro amor, aonde eu não deveria ter saído. E o primeiro amor é o lugar aonde ninguém deve sair. Não é porque eu tenho 20 anos com Cristo, 30 anos com Cristo, desde sempre eu fui cristão, que não, já passei pelo primeiro amor. Não, eu tenho que estar todos os dias no primeiro amor. Porque quando a gente olha um novo convertido, não é aquela coisa tipo, eu quero fazer, eu quero realizar, eu quero fazer isso. Não, vamos acordar cedo, vamos evangelizar, vamos fazer isso em prol do reino. Só que aí quando a gente olha uma pessoa que já está há muito tempo na igreja, tem esse mesmo pique? Não, infelizmente. Por isso que eu falo que o primeiro amor é o lugar onde a gente nunca deve sair, para que a gente sempre tenha essa vontade de estar fazendo as coisas, de realizar as coisas. Amém. Amém, né? Senão eu vou falar muito. Amém, querido. Vamos mostrar as ofertas. Quem dá a alegria lá no céu. Então é um assunto que a gente precisa falar, a gente precisa trazer isso. Não dá pra gente falar só um pouquinho, né? Sim, realmente você foi falando sobre essas partes de chamado, de ministério. Aí eu queria saber, porque você no começo falou que estava nessa parte do louvor, nessa parte da mídia. Aí eu queria saber como é que Deus chamou pro louvor e como é que você entendeu que esse era um dos seus chamados. Cara, quando Deus me chamou para o louvor, não foi só eu, né, no momento. É muito engraçado que quando eu voltei para São Paulo, aí eu sempre ia para Minas, né, para a cidade onde eu morei. E aí uma vez eu fui numa igreja com uma amiga minha, que era minha vizinha, e aí ela falou assim, vamos na igreja comigo, né? Eu falei assim, bora, né? A gente é crente, né? Então vamos. Bem, né? E aí era uma Assembleia de Deus, cara. Não, nada contra as igrejas de Assembleia, em nome de Jesus, tá? Porque, a gente ama. Tá bom, eu vou colocar uma vírgula aqui, aí você vai entrar. Você acha que você é mais da parede preta ou você é da Assembleia? Cara, a gente é, né, da parede preta, né? A gente é do Yes, será? Yes, do I Love Jesus? Eu só não consigo assoviar. Não, gente, corta isso daí, por favor. É ele que vai. Não, e corta essa parte da Assembleia também. Mas quando eu fui voltei para passear, né, na cidade onde eu nasci, onde eu morei, aí essa minha amiga me chamou para ir numa assembleia, e aí eu sentei exatamente na primeira fileira. Aí eu, caramba, eu tô pedindo aqui, tem uma placa assim, fale comigo. Vem uma senhora marchando. Ok, e foi tia do literalmente, Coque. cara. Não é possível. Foi. E aí, se eu não me engano, acho que era uma moça que ia ministrar, alguma coisa assim, eu não lembro. E aí essa moça foi e me chamou. Falou assim, vem cá. Aí eu levantei. Aí ela falou assim, Já ficou Deus tremendo, tá me né? Deus me Já? perdoa pelos meus pecados. Nossa, Já já começou falou a pedir meu perdão. Deus, vai revelar meus pecados aqui, calma aí. Agora. Aí eu levantei, aí a moça falou assim, né, acho que era missionária, não lembro. Aí ela falou assim, Deus está me mostrando você na área da música, no louvor aqui. Só que ela estava se referindo àquela igreja, né? Só que eu falei assim, Deus, eu acho que eu estou entendendo, acho que ela não entendeu o mistério completo, né? Mas ela falou que Deus estava mostrando que eu inserido na parte do louvor da igreja, né? Então, desde ali e desde pequeno, eu também fui inserido nesse meio da música, que eu aprendi a tocar violão, foi o meu primeiro instrumento. Eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, eu não lembro. E aí eu sempre toquei violão.
Aí depois eu comecei a entrar na parte da bateria, que eu estava numa igreja que precisava, né, de alguém para tocar a bateria. Aí eu comecei a ter aula de bateria, só que aí acabou que o meu professor deu um Pelé e aí acabou que eu não fui adiante. Desistindo de você, né? Desistiram de mim porque eu era triste, ruim. eu era ruim. Tava complicado ali. Eu tava só Ele pela mandava você graça. bater no bumbo, você batia no prato. Sim, hoje eu falo assim, eu fazia só o chá com pão, né? Só o básico do básico. E aí depois eu fui aprendendo outros instrumentos. Aí foi quando eu vim para São Paulo, que aí o meu tio, ele trouxe um professor que deu aula para todos os primos. Então a gente, não só para os primos, mas para um monte de gente lá, um monte de garotada na época, para aprender música também. E aí foi desde ali que aí eu comecei a ter mais vontade de estar participando. Aí foi um processo que depois saiu um monte de gente da igreja, e aí acabou sobrando só a banda do Chaves, né? Só sobrou eu, né? Aí foi quando eu comecei a pegar firme nisso, a ponto de eu receber a liderança do Ministério de Louvor, né? Então foi um processo aí que Deus foi trazendo isso. Eu sempre gostei, né? Tanto que, olha que engraçado, desde quando a gente era pequeno, a gente brincava, né? Eu, meus irmãos, as minhas primas, né? A gente sempre brincou de igreja. E quem era sempre o pastor? Eu. E quem era que sempre tocava violão? Eu. Quem era que estava lá cantando, fingindo que estava lá tocando alguma coisa? Porque na época eu tinha uma guitarrinha que eu nem lembro o que aconteceu. Que eu ficava Acho que sua mãe deu fim na guitarra, né? Não aguentava mais. Não aguento mais. Acho que foi mais ou menos isso. E aí a gente sempre brincou de igreja. Tanto que a gente fazia todas as coisas. Desde a abertura, momento de oferta. Só que a gente não pegava o dinheiro do pessoal. Mas a gente fingia, pegava alguma coisa, não lembro o quê. Uma folha. E passava assim, porque a gente brincava disso, né? Como a gente nasceu no berço evangélico, né? Então a gente sempre brincou disso. E aí eu sempre, desde a minha infância, dessas nossas brincadeiras, eu sempre estava relacionado ao Ministério de Louvor. E é engraçado porque era assim, eu sempre ficava, era o que cantava ou tocava violão nas nossas brincadeiras. O meu irmão sempre ficava no tecladinho dele, ele pegava, nem lembro o que, e ficava fingindo que estava tocando um tecladinho. Aí eu tinha um primo que sempre ficava na bateria. E aí a gente tinha até os nossos back vocal, que era a minha irmã e mais alguém. Então a gente sempre estava inserido nesse meio, né? Só que aí depois a gente foi meio que profissionalizando, né, essa questão, trazendo mais conhecimento. E hoje nós estamos aí no Ministério de Louvor, né? Então, Pra honra e glória de Deus. exatamente. Então acho que foi um processo, né? Que aí eu precisei fazer aulas de violão com a pessoa, que aí depois quando eu voltei para São Paulo, Deus usou a vida do meu tio para trazer mais isso, para fortalecer ainda mais aquilo que talvez era o meu chamado mesmo, né? Então foi um processo assim, foi cada degrau, né? Vamos colocar assim, né? E para você, como é equilibrar a vida pessoal do Ministério de Louvor com a igreja? Como que é, assim, essa... Hoje, como eu não sou casado ainda, não tenho filhos, para mim é algo tranquilo. E mesmo se eu fosse, eu traria isso também. Porque hoje eu vejo que o ministério em si, tanto a liderança como qualquer outra coisa, mesmo que eu seja um voluntário, estando talvez numa câmara ou em qualquer outro lugar, eu acho que nada pode parar, né? Nada pode paralisar aquilo que Deus nos chamou. Porque quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil. Não é porque, Deus me chama, será que Deus me chamou para estar numa câmera? Não é somente isso, né?
nós estamos para servir ao reino de Deus, para servir ao Espírito Santo. Então nada pode ser um peso para nós. Não é porque eu sou casado, porque eu tenho filho, o meu filho é recém-nascido, então eu não vou vir, vou dar um tempo. Não. No nosso trabalho, a gente dá um tempo no nosso trabalho? Não. É claro que tem um processo, igual hoje na nossa igreja, nós temos um casal jovem que recente teve um filho. E teve um processo ali deles ficarem por conta da criança, por conta do filho deles. E isso é normal, em qualquer outro lugar é assim. Só que a partir do momento que isso atrapalha o nosso chamado, aí não pode. Não dá pra gente paralisar o nosso... Eu não posso parar o meu chamado. Eu tenho chamado de pastorado, então eu vou parar porque agora eu vou me dedicar à minha família. Não. Ele precisa vir. Porque antigamente eu tinha um pensamento de que era assim: Deus, igreja e família, né? Uma hierarquia. Só que não. É Deus, igreja e família, tudo no mesmo nível. Então, um exemplo, se hoje eu sou casado, eu quero trazer a minha família para o meu pastorado. Eu quero trazer a minha família para o meu chamado, desde que seja no ministério de louvor ou através das câmeras, das filmagens. Eu quero trazer isso. Então, a gente não pode querer trazer uma separação. Porque não dá para a gente separar. Eu não consigo separar a minha liderança do ministério de louvor com o meu chamado pastorado. Uma coisa é ligado à outra. Uma coisa chama a outra. Então não dá para a gente separar as coisas, querer, nesse horário eu vou ser o pastor. Não, agora nesse horário eu vou ser o líder do louvor, sabe? Sim, entendo. Então a gente precisa trabalhar sempre isso, né? Amém. E entrando ainda nesse assunto aí de pastor, eu queria entender com você como é que foi esse processo para o seu pastorado, essa parte quando você foi ali ungido para pastor, como é que foi esse chamado que você teve, né? Eu queria entender um pouquinho sobre isso aqui. Cara, desde quando eu era criança, eu tinha esse chamado, né? Uma das minhas tias... Foi na bandinha que você descobriu, né? É o quê? Foi na bandinha lá com seus primos que você descobriu, né? Foi... Mas... Deus usou a vida dele. Eu não sei ao certo, tipo, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 4, não sei. Eu nem sei se desde o ventre da minha mãe eu já recebi essa profecia. Mas eu sei que é desde quando eu era pequeno, que a minha tia, uma tia minha, que também hoje ela é apóstola, ela trouxe essa palavra para mim. E só que desde então eu sempre fugi disso. Na minha adolescência, na minha infância, eu falei assim: não vou ser pastor, não quero. Não que eu via algo pesado ou algo ruim, mas eu nunca quis ser pastor. Falei assim: não quero. A ponto de, quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, né, não que eu sou muito velho, Sim. Mas na faixa dos 40 ali? Na faixa dos meus 20 anos, que hoje eu tenho 25, né? Ai, tadinho dele. E aí eu não entendi, não tô Cada entendendo. perna. Mas enfim. Então, pastor, continue com a sua... Exatamente, né? E aí foi quando essa questão do meu chamado começou a ficar muito mais forte em mim. Não no sentido de, nossa, eu vejo um pastor aqui. Não, eu Vinícius, eu comecei a falar assim: cara, mas será que é isso mesmo que Deus tem para mim? E aí foi um processo também. Aí eu comecei a ter algumas reuniões, né, algumas conversas a respeito desse assunto do pastorado. Aí eu comecei a entender um pouco mais o significado do pastorado, do que o pastor faz, tudo mais. Aí a ponto de eu receber a unção. Só que quando eu recebi a unção, uma semana antes, eu não queria.
acho que não é nem uma semana antes. Eu acho que até antes da minha unção, do dia da minha unção, eu falei assim, não, Deus, não quero, vou desistir, não, vou falar para o meu tio, não quero não, obrigado, eu agradeço, mas eu acho que não é o meu momento ainda não, sabe? Só que aconteceu, né? E é tão engraçado que nessa semana, na semana antes do meu chamado, eu passei todos os dias na igreja. Eu dormi na igreja, orando, falo assim, Deus, você tem certeza disso? Que é isso mesmo que o Senhor tem para mim, né? E aí eu comecei a ter, eu meio que me separei, né, entre aspas, para que eu pudesse, realmente aceitar o que Deus tinha para mim, né? E aí foi até mesmo um ponto que eu até mesmo fiz um voto com Deus, né? Eu dei tudo aquilo que eu mais gostava, que eu era muito vaidoso, que eu me cuidava muito assim, que foi o meu cabelo. Apesar que, né, meu cabelo é muito liso, né? Não fala nada, por favor, calma. Editor, coloca uma foto dele aí. Não, misericórdia, tá Mais repreendido. novo. Não. Melhor não. Eu não estou entendendo a plateia ali Melhor meio que não. se manifestando. Amém, né? Mas enfim, né? E aí foi um voto que eu fiz com Deus, né? É claro que eu não fiz aquele voto de raspar toda a cabeça, tirar todo o pelo, mas eu quis entregar aquilo que eu tinha para mim de melhor, né? O que era algo que ia me custar mesmo. Então aí eu fiz isso para Deus, né? Entreguei isso para Deus, entregando as minhas vontades. É claro que às vezes bate aquele sentimento, ai Deus, acho que eu vou entregar, acho que não é para mim isso daqui não, meu Deus. Mas a gente segue, né? Hoje eu entendo que é Deus que nos sustenta, Deus que vai nos capacitando, porque entra muito aquela coisa de comparação, né? Tipo, nossa, ele está há tantos anos na igreja e ainda está pregando dessa forma, ainda está falando dessa forma, sabe? Então, e a gente entende que é sempre um processo com Deus, né? Então o meu chamado foi basicamente isso. Desde pequeno eu nasci no berço evangélico, eu recebi esse chamado, e aí veio essa unção, né? Veio derramando sobre mim. Amém, glória a Deus. E durante esse processo, tem algum versículo ou algum livro da Bíblia que te marcou ou que marca até hoje, assim? Ah, com certeza. Tem um que, enquanto eu vou abrindo... Marcou tanto que tem que abrir. É que, na verdade, Brincadeira. em todo tempo, Deus ele sempre fala com a gente. Deus sempre fala ao nosso coração. E tem um versículo de Tito, no capítulo 1, lá no versículo 15, ele fala assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciências estão contaminadas. Então, esse versículo hoje para mim, e não só hoje, mas ele sempre falou comigo dessa questão da pureza, né? Porque isso remete a outros versículos que eu não quero falar, mas ele traz para mim um entendimento de que precisamos sempre, em tudo que nós estamos fazendo, quando se diz respeito a Deus, porque tudo que a gente faz é para Deus, mesmo o nosso trabalho, mesmo para o nosso qualquer outra coisa, é tudo para Deus. Então, o que nós estamos fazendo que traz essa pureza em Deus? O que traz, o que eu estou fazendo que está sendo puro? Será que está sendo puro ou está sendo impuro? Porque aí Deus vai rejeitar. Deus ele vai rejeitar. Então, esse versículo, hoje para mim, não só hoje, mas ele fala muito comigo.
Amém. Vamos para mais um louvor. Sei que Deus está falando grandemente com cada um, mas chegou o momento de nós louvarmos mais uma vez. No início eras a palavra, com Deus o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Voltamos para a nossa conversa. Sei que Deus falou grandemente com você através do louvor.
Mas eu sei que ele ainda irá falar com você. Amém. Tá falando, né? Papai tá falando. Papai tá na casa. Amém. Agora, agora eu gostaria que o nosso público que está aqui fizesse algumas perguntas direcionadas ao você, pastor amivalista. Vamos lá, né? Vamos lá, o público tem alguma pergunta? Eu queria saber qual foi uma das maiores experiências que você já teve com Deus através do louvor. Cara, qual é o seu nome mesmo? Miguel. Miguel, uma das maiores experiências que eu tive com a música foi em casa. Eu estava num momento, eu tinha... Sabe quando a gente... Não sei se você arruma a sua casa, mas eu estava arrumando a casa, lavei a louça, sequei, varri a casa, passei pano, fiz tudo. Aquela coisa de preparar o ambiente, sabe? Só que eu não fiz intencional. Eu fiz porque eu estava ali para fazer, estava fazendo mesmo. E aí depois, quando eu terminei, eu peguei o meu violão e comecei a tocar. E aí eu comecei a cantar uma música. Sendo que a minha irmã, ela tinha chegado, acho que da escola, ou eu não lembro o que aconteceu, que ela estava dormindo no quarto dela. E aí eu comecei a tocar o violão, e aí ela vai e sai do quarto dela e fala assim para mim: ué, quem é que estava aqui com você? Aí eu, oxe, ninguém, só tava eu aqui, eu tava cantando só. Aí ela, nossa, eu ouvi alguém falando assim: é isso aí, continua. Aí eu, cara, eu acho que não é o diabo que vai falar isso pra mim, você continuar louvando, né? Então eu creio que foi o Espírito Santo. Então ali foi uma das, né, experiências que eu tive assim, que mais me impactou e que eu levo pra minha vida inteira, assim, isso. Que eu acho que foi algo... Posso falar uma outra também? À vontade. Teve um momento também que eu estava... Antes de receber a unção de pastorado... O tempo lá que você falou. Quando eu fiquei na semana na igreja... E eu sempre fui de ouvir música. E aí chegou um momento, em uma música, eu comecei a ouvir... E aí chegou uma parte da música, aquela do Theo Rubia. E o Leandro? Não. Nós arrumamos a casa. Não, gente, que tava calma aí. arrumando a casa aquela vez. Não, Pode morar aqui, isso, obrigado. Eu tava ouvindo aqui no ponto. Foi essa música. Aí tem uma parte que ela fala assim, né, da música: tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim. Cara, sempre, todas as vezes que eu ouvia essa música, sempre quando chegava exatamente nessa parte, meu corpo se arrepiava de tal forma, porque eu fiquei literalmente uma semana na igreja. Eu fiquei de domingo a domingo na igreja, dormindo na igreja. E todos os dias que eu ouvia essa música, cara, chegava nessa hora, eu sentia o Espírito Santo ali. Era como se... E eu sempre fiquei ouvindo música no fone, e aí eu fechava o olho e começava a estar cantando junto. Quando chegava nessa hora, mano, era como se os anjos descessem ali. O e ambiente ali, de adoração nossa, estava ali naquele momento. E era literalmente que chegava nessa hora da música. Do fogo dos olhos. Não no fogo. Não. Ah, não, é a outra, eu tô confundindo. Tem fogo. Tem nos fogo nos olhos. olhos. Ah. E aí, quando chegava nessa hora, era todos os dias. Não foi só um dia. Foi todos os dias. Eu falei assim, não. Então a música se repetia. Tipo, você ficava no loop com a música. Que eu falava assim, não, vou ver essa... Porque eu meio que preparava um repertório para mim ficar ali no meu Tinha momento uma playlistzinha ali. Exatamente. E aí, exatamente essa música, todos os dias que eu ouvia, era todos os dias nessa parte que parecia que o Espírito Santo descia ali, sabe? Sabe que música eu pensei que você ia falar? É aquela Eu Acordo Apaixonado. Também. É que são muitas músicas. São muitas músicas, né? Durante esse processo que você falou assim que ficou de domingo a domingo, você ia pra casa? Como que você fazia? Ou você tomava ficava banho? direto? Por favor, né? Por favor, né? Sim, gente, eu tomava banho, eu ia pra casa. Acho que só dia de sábado que ele tomava. Chegou sábado. Isso. Como a nossa igreja era muito grande e tinha muitos banheiros, né? Que tinha chuveiro, né? Em nome de Jesus, eu profetizo. A gente não tinha chuveiro, né? Então eu tinha que ir para casa.
Aí era Ai, que só... dificuldade, eu tinha que ir pra casa. Felizmente tinha né? que ir pra casa. Eu não sei porque Adão foi comer o fruto, né? Senão... Mas aí eu ia pra casa, eu almoçava em casa, só que ao mesmo... Depois, logo em seguida eu voltava. E era muito engraçado porque tinha dias que nesse processo que eu estava passando a noite dormindo na igreja, que era assim, se eu demorasse um pouquinho, era como se o Espírito Santo falasse assim, vem logo, vamos embora, vai embora que eu quero você lá, quero falar algo com você ali, sabe? E era... Porque podia cair naquela, tipo assim, vou ficar aqui mais vou um descansar tempinho. mais um pouquinho, mas Ia quebrar não, no cara, nossa, o Espírito Santo, ele começava a me incomodar de tal forma, tipo, cara, eu preciso ir, mãe, tchau, tô indo, vou embora. Aí tá eu com o meu cobertorzinho e ia. E embora. Tanto que até mesmo nessa música do Eu Acordo Apaixonado, Passo o Dia Te Amando, tinha uma parte da música também, vou dormir desesperado, no meio da noite, levanto te chamando. Cara, teve uma vez, nessa semana também, que eu tinha acordado, tipo, do nada, eu tinha... Sabe aquela coisa quando você tá orando, e aí do nada você, tipo, vai cair no sono? Aí depois, do nada, eu acordei assim, eu falei assim, oh Deus, me perdoa. Sabe, tipo, eu tava orando, só que eu acabei cochilando ali, e aí eu já logo levantei assim. E foi exatamente a música, eu falei assim, nossa, mano, eu tô vivendo essa música aqui mesmo. Literalmente. Literalmente. Eu não sei se o público tem mais alguma pergunta. Tem público? Pode fazer. A paz, pastor Vinícius, eu sou a Ítala e eu gostaria Prazer, de saber... Ítala. Prazer. Eu gostaria de saber que conselho você dá para um jovem cristão que pensa em sair da igreja para experimentar as coisas do mundo. Se um cristão que já pensa, que saia logo, que vá embora, viva a vida lá, porque... Não, gente, misericórdia, tô brincando. Meu Deus, eu corta. A cara do Wallace misericórdia. Desliga. Mas com certeza as coisas do mundo sempre vai ser atrativo. Sempre vai ser, para a nossa carne vai ser muito bom. Porque quem não quer estar sempre saindo, passeando, indo numa balada, indo no pagodinho, né? Quem não quer? Mas o que Deus tem para nós, e quando nós entendemos isso, o que Ele tem para nós é muito melhor, se torna mais fácil. É claro que muitas pessoas falam assim, vai ser difícil a caminhada, mas não desista. Quando a gente entende... Acho que é como diria nosso saudoso Juliano Som, meu amigo até, vai vir aqui no próximo programa. Tadinho, aí você acordou, né? Aí eu caí da cadeira aqui, ó. Vai valer a pena. Sempre vai valer a pena, porque o que Deus tem para nós não é algo aqui terreno. É claro que morar numa casa confortável, numa mansão, é muito bom. Ter vários empregados servindo a gente, comer cada dia em um lugar diferente, ou talvez até em um país diferente, é muito bom. Só que o que Deus tem para nós, que é a eternidade, é muito melhor. Então, um conselho que eu dou para um jovem que está querendo desistir, que não saia. Mais do que desistir, talvez, mudar a chave, mudar o pensamento, porque quando nós olhamos somente para os nossos problemas, às vezes a gente acha que o que Deus tem aqui, nossa, eu estou na igreja há tanto tempo e sempre aconteceu isso, eu sempre fiquei sem dinheiro, eu sempre quis sair, não podia, eu sempre quis fazer isso e não podia. Cara, a gente até fala, né, que o muro que separa Deus e o diabo, só de você ficar em cima do muro, já é do diabo. Você já está fora de Deus. Porque se há alguma dúvida
já faz tá parte. do outro lado já. Exatamente. E se você já fica com um pensamento de que eu tô pensando em sair, eu tô querendo desistir, pode parecer até forte isso, mas é melhor que você saia e aproveite o que o mundo tem para te oferecer do que você ficar nesse chove e não molha. Eu vou. Por quê? Você vai começar a fazer as coisas, a obra de Deus, relaxadamente, e você já vai estar se condenando. Você vai tomar a ceia indignamente, que você já vai estar se condenando. Então, é virar a chave, é mudar a atitude, é mudar o pensamento. Tomar a decisão, né? Porque se você... Exatamente, tomar a decisão. Porque se você já fica num pensamento de que eu tô querendo desistir, eu tô fraco, eu tô assim, ninguém tem dó de mim, eu sou um pobre coitado. Cara, muda o pensamento. Porque quando a gente muda o nosso pensamento, muda o nosso foco, e a gente começa a focar somente no reino, quando nós entendemos que estamos aqui na terra em prol do reino, em prol de viver na eternidade com o Senhor, as coisas do mundo pode até parecer bom, atrativo, mas a gente já sabe o que está nos esperando. Amém. O que está nos esperando, que é a eternidade, que é algo muito melhor do que uma simples viagem, um simples passeio. Então, o conselho que eu dou, não desista, continue, persevere, mude o foco, mais do que focar nos problemas, na situação que hoje nós estamos passando, do que a pessoa está passando, muda o foco, fala assim, não, independente do que eu estou passando, do que está acontecendo na minha casa, meu foco é Cristo, eu vou viver a vontade de Deus, eu vou viver em prol do reino. Então, acho que seria isso. Ficou legal, nossa. Dá um gancho aí pra mim. Amém? Acho que seria isso, né? Tem acho que mais uma pergunta? A paz, pastor. Hoje, você mudaria alguma coisa na igreja para melhorar a igreja? Nossa, tem muitas coisas que eu gostaria de melhorar. Principalmente questão de transmissão. Acho que ela fala a questão física, né? A questão física que você está falando. Né? Isso. Muitas coisas. Eu acho que meus sonhos aqui. se eu tenho uma lista aqui de desejos em prol da igreja que você tá doido. Porque tanto que hoje na nossa igreja muitas coisas que nós temos foi porque eu sonhei isso. Eu quis trazer isso para a nossa igreja. Tanto que até mesmo essa questão da parede preta na nossa igreja, no início, nossa, foi muito difícil. Porque a gente começou com uma parede marrom no altar. Você foi mudando as tonalidades, né? Aí, não, acho que não foi nem marrom, foi um cinza, um marrom clarinho, tipo um bege, para depois veio o marrom, você lembra disso? Veio o marrom. Eu acho que eu lembro. Que aí depois, quando a gente mudou o salão, foi para um melhor. A gente pintou somente a parede do altar de preto, que a minha ideia era pintar toda a igreja de preto, mas aí o pessoal falou assim, não, vamos com calma, né? Pra gente não assustar o pessoal. E quando foi na época de a gente mudar, né? Eu falei, cara, graças a Nossa. Deus que foi só a parede aqui de trás. Nossa, graças a Deus. Mas aí depois a gente veio para esse salão onde nós estamos hoje, a gente pintou a parede de preto, depois a gente foi avançando um pouquinho a mais. Primeiro foi a parede, depois o teto, aí daqui a pouco a gente Aos foi pouquinhos. Literalmente, aí tá tudo preto agora. Então, eu acho que de melhoria tem muitas coisas, nossa, que eu ainda quero melhorar, ainda quero fazer, trazer um telão aqui, um projetor maior aqui para nossa igreja. Então tem muitas coisas que, não falando mais de parte física, né, de bens assim materiais, tem muitas coisas que eu gostaria de trazer para a nossa igreja para implementar. Cara, você está entrando muito nesse assunto de... Queria adentrar mais essa parte de louvor com você, né? Eu queria ver com você como você enxerga hoje
o papel do louvor na vida de um jovem? Cara, a música em si, o louvor, ele precisa fazer parte do cristão. Sim. Falando dos jovens, precisa fazer parte. Porque hoje eu entendo o poder que é o louvor, o poder que traz a música, a canção. Porque se nós olharmos até mesmo para o mundo, para esses sertanejos da vida, né? O que eles estão falando? E quando a gente ouve, pelo menos, até mesmo alguns trechos dessas músicas, nossa, às vezes dá uma sensação de deprê. A musicalidade parece que afeta, né? E tipo, Exato. afeta mesmo, porque eu tava escrevendo uma administração para novos oficiais, e eu fui pesquisando alguns dados, né? E cientificamente é provado o poder da música que afeta a mente humana, é algo sobrenatural. Então, a música triste vai te deixar triste, a música feliz vai te deixar feliz. Só que a gente entende que o louvor, ele, por si só, sim, ele entra na questão de musicalidade, mas ele tem algo a mais, né? Sim. Tem um ponto a mais, né? Porque, não sei se você enxerga, como você enxerga, eu gostaria de saber, que a música por si só, quando uma música, vamos colocar uma música do mundo, um sertanejo da vida, o cara ali tá cantando sobre vida amorosa, sobre outros pontos. Só que ali pro jovem, para homem. E o louvor, ele mexe também dentro da nossa mentalidade, porém ele não é de homem para homem. Ele é de homem para Deus. Então, eu queria que você destrinchasse, sabe, essa parte. Falasse um pouco É sobre. interessante porque quando nós olhamos isso tudo mexe com a pessoa, mexe com o ser humano. Hoje a gente tem até aqueles ruído branco. Sim. O que é o ruído branco? É umas musiquinhas ali pra... Hoje é usado mais para fazer a pessoa dormir, ou até mesmo para as crianças, né? Para os bebês estarem dormindo. Então a gente já vê daí o quão forte, o quão importante é a música, essa questão da música, de trazer isso. Porque... que você me parou. É que eu tava ajeitando a mão aqui. Porque quando nós entendemos isso precisa fazer parte da nossa vida cristã. Porque quando a gente chegar no céu, a gente vai ficar fazendo o que lá? Brincando? Com certeza, eu acredito que a gente vai brincar. Acho que eu também. Mas na grande maioria das vezes a gente vai também estar... A preocupação, se a gente vai brincar. Você vai brincar, meu Deus. A gente brinca de pega-pega com o apóstolo Paulo ali. Nossa, vai ser muito engraçado. Mas a gente vê também que vamos estar adorando ali também. Sim. A nossa adoração vai... Mano, imagina, cara, a gente tá adorando com os anjos ali, você tá doido. Tipo, ir perto, né? Exatamente. Então, é muito importante para o cristão, para o jovem, consumir esse tipo de conteúdo, que é o louvor. É claro que... E hoje, quando nós olhamos para o cenário gospel, temos muitos estilos de músicas. Sim, uma amplitude, né? Rock, funk, Antes era até, não sei pagode. se você reparou, mas eu acho que antes era muito tabu não ter, Sim. músicas, né, em vários estilos, né? Tinha um estilo que todo mundo seguia. Aí eu acho que hoje é mais amplo, né? Exatamente. E hoje a gente vê muitos estilos de músicas. Então, eu gosto de ouvir rock. Cara, tem centenas de bandas de rock cristãs. Eu gosto de funk. Cara, o que mais tem é funk aí. Eu lembro de um. Guerreiro de Hebron. Eu Nossa, sou o guerreiro isso de aí Hebron. Você religa, pouco Isso sabe. aí é só quem nasceu no berço evangélico Só quem talvez nasceu conheça. sabe. Mas hoje tem muitos estilos de músicas, tem até eventos. Quem gosta de groove, quem gosta de um jazz, quem gosta de um pagode, entendeu? Então tem muitos aí. Então hoje, mas eu gosto de fulano, eu gosto desse estilo. Cara, o que mais tem hoje? Então eu vejo que é algo muito importante para nós, porque às vezes, é aquilo que eu falei, às vezes eu não sei o que eu estou sentindo de fato. Eu não sei como colocar para fora, tipo, Deus, eu estou sentindo isso, estou passando por isso. Às vezes a gente não sabe o que realmente nós estamos passando, mas quando a gente ouve uma música,
a gente fala assim, cara, é isso, é exatamente isso. Então eu vejo a importância do louvor, porque a música, ela muda a nossa vida. Se a gente olhar até mesmo para outras religiões, né, a gente vê o quão sério e o quão Importância ter a musicalidade. a importância, né, até mesmo dessas candomblé e tudo mais, a gente vê o quão poderoso é ali. Porque o mais importante é eles estarem sincronizados com a batida da música para que o bicho ruim lá apareça lá com eles. E é tudo organizado, né? Você Exatamente. vê. E as pessoas às vezes querem vir pra igreja e De bagunçar qualquer tudo, jeito, né? de qualquer forma. Mas, e a gente já, só daí a gente já vê o quão importante é a música. Agora, se a gente entender isso, trazendo para o nosso ambiente, o louvor, a gente vê também o quão importante é, porque às vezes a gente não sabe o que a gente está passando, e o louvor traz isso, traz essa, cara, é isso que eu estava passando, ou às vezes nem fala exatamente o que nós estamos passando, mas só da gente estar adorando a Deus, contemplando a presença de Deus, aquilo que a gente talvez estava sentindo, estava passando, passa. O louvor nos limpa, o louvor, ele traz uma cura. Não precisa ser uma cura de, filho, como que é? Tem tantas músicas aí que fala mais para o homem, mas às vezes não é nem tipo só isso que vai falar com a gente, mas só da gente estar adorando a Deus, contemplando a presença de Deus, trazendo, exaltando a Deus, que isso já muda em nós. Já muda o nosso semblante. Então, é muito importante isso, essa questão do louvor, principalmente para o jovem, né? Sim, é verdade. E durante esse processo, assim, você já enfrentou alguma crítica ou comparação? E se sim, como você lidou com isso, assim? Crítica, como assim? Crítica? Pode ser tanto crítica, Crítica, das pessoas, comparações, levantamentos de pessoas. É igual você citou, né? Que você mesmo, durante o processo lá de afastamento, não da igreja, mas assim com o Senhor, você meio que Satanás, ele lançou algumas coisas na sua mente, né? Até mesmo sobre comparações, poxa, né? E durante esse processo do louvor também, você recebeu alguma crítica? Ou pode ser mesmo o levante do Satanás, assim, da sua vida, ou pessoas que foram usadas? Na questão do louvor, nossa, muito. Só um, tá, querido? Você que deve ter bastante aí. Eu também não tô aqui para citar nome de ninguém, né? Sim. Mas manter ciclano. uma... Mas o Wallace, né? citando. O Wallace, zoeira. Mas muitas críticas. Porque é aquilo que a gente estava conversando. Quando nós entendemos o nosso papel, do que nós estamos fazendo com Cristo, aquilo que Deus confiou na minha mão, porque se cada um de nós entender isso, Deus confiou o ministério de louvor nas minhas mãos, então eu preciso cuidar. Deus cuidou do ministério de mídia nas suas mãos, então cuide, porque é para o Senhor. Independente se eu estou aqui só servindo, cara, Deus confiou nas nossas mãos para a gente ficar até mesmo numa recepção, recebendo as pessoas. Deus confiou na minha mão para que eu possa receber a pessoa. Quando a gente começa a entender isso, tudo muda. Só que, infelizmente, não generalizando, mas algumas pessoas não entendem isso. E aí quando vem essas críticas, porque aquilo que para mim é o cuidado com o ministério, mas está me perseguindo. Porque eles estão me perseguindo. Porque o Vinícius está me perseguindo. Porque todo ensaio o Vinícius fica chamando a minha atenção. Porque ele está me perseguindo. Porque ele está me perseguindo. Virar uma maritaca, né? Nossa. Toda hora voltando a mesma coisa. A ponto de, quando a gente toma uma decisão, porque assim, quando a gente traz o ambiente igreja, nunca que a gente vai expulsar alguém de algum ministério. Olha, Wallace, eu estou te expulsando da igreja porque do ministério de
de jovens porque você não está fazendo conforme. Ó, Beatriz, eu estou expulsando você da fotografia porque você nem chega no horário. E não tirou uma foto bonita minha. Exatamente. Não, eu vou falar agora aqui também. Então eu estou expulsando. Quando que na igreja a gente usa isso? Sim. Não existe. Só que chegou um momento que pela pessoa tá fazendo sempre aquilo que não era para fazer, eu precisei afastar, porque eu não posso trazer, continuar essa pessoa no ministério atrapalhando, porque Deus confiou o ministério nas minhas mãos. E se tem alguma coisa que, mesmo eu falando, conversando, trazendo, cuidado, cara, não faz dessa forma, porque não é uma vez, foram milhares de vezes que eu fiz isso. Só que aí a pessoa não entendeu esse afastamento e aí optou por sair, e depois saiu falando para todo mundo que eu tinha expulsado a pessoa do ministério, sabe? Então, e isso acaba, até mesmo se a gente não tomar cuidado também, isso se torna tão verdade para nós, que eu cheguei até a duvidar. Falei assim, cara, não é possível que eu usei essa palavra, não é possível que eu falei isso, não é porque de tanto a pessoa tá falando, muitas pessoas chegar em mim falando, tipo, olha, tá fazendo isso, tá acontecendo isso, de tanto as pessoas falarem, eu falei assim, cara, eu cheguei a duvidar se realmente eu usei essa palavra, mas eu sei que não. Mas sabe aquelas vozes de tanto, sim. de tanto estarem falando, acaba... Tanto tá martelando, né? Exatamente. Então é difícil. Não que é difícil, mas é... Complicado. É complicado a gente não... Talvez receber essas críticas, né? As barreiras às vezes não são nem o próprio diabo que faz, né? São dentro das pessoas. Exatamente. São complicados. Cara, nesse quesito louvor aqui, eu queria... Recentemente, o Ministério de Louvor da El Shaddai teve uma gravação. Eu queria que você, se puder também, aí o diretor, colocar um trecho da gravação. Queria que você contasse como é que foi essa experiência, como é que foi esse encaixe, como é que foi todo o dia. Porque eu acho que, não sei se para você foi um sonho realizado. Eu queria que, nas palavras aí, você colocasse como é que foi essa experiência. Cara, eu nunca tive um desejo de gravar música. Sim. Porque eu também eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu tenho muita vergonha. É claro que hoje eu já venci muito da minha timidez, mas ainda assim eu sou tímido. E principalmente para você cantar, sim, gente, eu sou tímido, sim. E aí, para aqueles que não acreditam, eu sou tímido. E ainda mais para cantar, nossa, o início do meu ministério, cantando no Ministério de Louvor, misericórdia. Eu era muito tímido. E aí, só que até mesmo nessa nossa gravação, a gente passou, eu fiquei com muita vergonha, né, que foi a nossa primeira vez. E é aquilo, sabe quando eu sempre consumi esse conteúdo, né, de louvores, de vídeo, de música, tudo mais. E eu sempre participei de gravações, eu gravando, né? Mas quando você tá do outro lado, é completamente diferente, né? Você está, principalmente aqui, nós estamos aqui na frente das câmeras, falando para as câmeras. Isso é muito complicado para mim. Sim. Mas foi uma experiência muito top, cara, muito boa. Ter um contato com com profissionais da área do áudio, né, do audiovisual, dessa questão, trazer isso. E, nossa, e a gente eu me senti tipo uma estrela ali, sabe? Tipo, nossa. Eita, como é importante. Eu sou muito importante aqui, gente. Meu Deus, o que é isso? Mas foi uma experiência muito legal. Eu imagino que é uma qualidade de áudio. Nossa, porque assim, é algo que eu estou também trabalhando. Eu estou estudando essa questão de áudio para melhorar também. Então, e tem um contato ali, nossa, foi sensacional, cara. Foi impactante ali. Impactante, né? Foi. E por falar em louvor, a gente vai para o nosso louvor agora.
mas fique aí, adore o Senhor, como o próprio pastor Vinícius disse, que daqui a pouco a gente vai continuar o nosso papo que tá tão legal, beleza? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro,
Estamos chegando na reta final do nosso programa, mas antes da gente terminar, gostaria de fazer uma pergunta para você. Ai, ai. É muito difícil, muito difícil. Quem é Jesus para você e o que ele representa? Sem falar que ele é tudo, tá? Ah, eu já ia falar, Jesus é tudo pra mim. Destrinche, por favor. Cara, Jesus, ele é meu amigo. Eu quase choro, mano. Ele falou muito... Por muitas vezes eu passei, principalmente a minha adolescência, a minha infância, sempre querendo ter um amigo. E por eu não ter tido um pai presente na minha vida e blá blá blá, eu acabei não vendo Deus como meu pai e nem vendo Jesus como o meu amigo ali, sabe? Só que hoje eu vejo que ele sempre foi meu amigo. Então Jesus, mais do que ele é tudo, Jesus é meu amigo. E além dele ser meu amigo, ele é o meu companheiro, aquilo que a Bíblia fala, né? Ele é o pão da vida, a água da vida, mas Jesus, ele é o meu amigo. Emocionei aqui. Conheci um grande amigo, Jesus, o Salvador. Eu conheço Nossa, do cantor nada cristão. a ver, nada a ver, mas tudo bem. Cara, e pra gente finalizar, eu gostaria que, em poucas palavras, você mandasse uma mensagem para os jovens que estão aqui e que estão nos assistindo. fiz igual o bispo, né? Igualzinho. Eu quero, acho que deixar uma passagem bíblica. É algo que ultimamente tem mexido muito comigo, que está em Levíticos capítulo 10, lá no versículo 1, que diz assim: e o filho de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenava. Aí no versículo 2 diz: então saiu um fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E aí eu quero só frisar essa parte, fogo estranho. Quando nós olhamos para esse relato da Bíblia, aqui mostra que os filhos dele, Nadab e Abiú, eles foram sempre cristãos. Eles sempre fizeram tudo para o Senhor, né? Eles se dedicaram ao ensinamento, eles ensinavam, eles cuidavam das coisas da igreja, eles ofereciam sacrifício para o Senhor. Só que aqui fala, lá no primeiro versículo, no versículo 1, e colocaram incenso sobre o incensário e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que o Senhor não tinha ordenado. Então saiu um fogo diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. Cara, isso mexe muito comigo, e eu quero trazer isso para vocês, que o que nós estamos oferecendo para o Senhor, o que eu e você estamos oferecendo ao Senhor. Será que é uma adoração de qualquer jeito? Será que os nossos pecados estão tão forte em nós a ponto de Deus entende, Deus entende o que eu estou passando, Deus entende o que eu estou fazendo, Deus sabe que a carne é fraca, Deus sabe que eu sou fraco. Olha o que a Bíblia diz, lá no versículo 2:
Então saiu um fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Quero trazer uma reflexão para vocês. Imagina se hoje o que vocês estão oferecendo ao Senhor é um fogo estranho. E imagina um fogo de Deus queimando você a ponto de você morrer. Imagina isso. Imagina o que você está oferecendo para o Senhor. Deus rejeitar a ponto de descer um fogo, literalmente um fogo, e morrer e matar você. Então eu acho que a mensagem que eu quero trazer para vocês, para todos nós, é entregar de fato, porque aí volta aquele versículo também que fala muito comigo, de Tito, os que são puros se tornam ainda mais puros, mas aqueles que são impuros, mesmo fazendo algo que é puro, vai se tornar impuro. Então eu acho que talvez até mesmo dá para fazer uma ligação de um livro com o outro, de uma passagem com o outro, porque se eu me torno puro, Deus ele vai receber as nossas coisas, tudo aquilo que eu estou oferecendo ao Senhor. Mas se eu estou impuro e querer fazer algo que talvez seja puro, que talvez seja algo bom para o Senhor, Deus ele vai rejeitar. E imagina Deus rejeitando as nossas ofertas, aquilo que a gente está entregando ao Senhor, desde uma abertura, de uma recepção, de estar numa câmara, de estar tocando aqui, ministrando louvor, tudo que nós estamos fazendo para o Senhor, até mesmo, por que não dizer, o nosso trabalho. Será que o nosso trabalho está glorificando ao Senhor? Será que eu, no meio do meu curso, da minha faculdade, eu estou glorificando ao Senhor? Será que até mesmo numa academia, indo comprar um pão, indo num shopping, eu estou glorificando ao Senhor? Será que Deus está recebendo a minha oferta naquele meio? Ou Deus está rejeitando? É forte. Então eu acho que seria essa a palavra, para que Deus ele possa receber o nosso louvor, a nossa adoração por completo, estando puro. É claro que não é porque eu sou o Ave Vinícius, a Ave Maria Vinícius, não, mas isso é um processo constante na nossa vida, a gente trazer essa constância de querer ser salvo, de querer ser santo, de querer trazer até mesmo aquela primeira pergunta, a santidade, de trazer a nossa santidade todos os dias, em todas as horas. Então acho que seria isso, né? Amém, amém. Cara, infelizmente a gente acabou. Mas eu quero agradecer por você ter topado o convite que eu te fiz. Eu que agradeço. No meio da semana. Me sinto muito honrado. Não chora, não chora. Eu era o mais indigno de estar aqui, mas pela graça. Mas é isso, cara, que você continue sendo fortemente usado. Amém. Continue sendo uma inspiração aí, acho que não só pra menina lá que seguiu o curso que você falou, mas para muitas pessoas e jovens, assim como um dia você foi para mim, beleza? Amém, cara. Não chora. Agora chorou. Mas é isso, gente. Eu agradeço você que está nos assistindo. Nossas redes sociais estão aí embaixo. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe para que mais pessoas possam estar sendo cada vez mais tocadas. E eu nem lembro qual é o número desse programa, mas vamos chegar ao programa 1000 aí. No próximo programa, vamos chegar, né? Então vamos lá. E é isso. Estamos localizados... Comendador Antônio. Na rua Comendador Antônio dos Santos. Não vou lembrar o número, mas tá aí embaixo. 1221. Fala, querido. 1221. 1221. É isso, gente. Tchau. Tchau, tchau.